n variando de 0 a mais infinito, essa série converge absolutamente. É a convergência mais forte do que a convergência simples. Converge absolutamente. Se der tempo, nós veremos que o valor dessa série é exatamente a exponencial de x. O valor dessa série é a exponencial de x. Tá? A exponencial de x é somatória de n igual a 0 a mais infinito de elevado a x. Nesse exemplo aqui, eu adianto, esse é o interesse em trabalhar com séries. É que quando você trabalha com série, você pode, em muitos casos, escrever uma função em cada x como sendo uma série dessa forma, uma série de potências de x, multiplicado por constante. E se você conseguir isso, é muito bom, porque você pode ter uma aproximação do valor dessa função usando a série. Aproximando a série por uma sequência de suas somas parciais. Só que quando você faz essa aproximação, num troço desse tipo aqui, trunca, faz só a soma de n igual a 0 até um certo m de mamãe, você só usa as 4 operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. E é isso que você sabe fazer computacionalmente. Então, esse é o interesse de estudar série quando eu vou para séries de funções. Tá? Escrever uma função, no caso nem é que série de função, séries de potências. Escrever uma função como a elevada a x desse tipo. E você pode aproximar a elevada a x por uma soma parcial dessa série. E para calcular essa soma parcial, você só precisa das 4 operações fundamentais. E você ainda tem um controle do erro cometido. Isso a gente vê depois. Tá? Se der tempo. Vamos pegar uma outra série. Ver se ela converge ou não. Olha aqui. Somatória de n igual a 0 a mais infinito, de n elevado a n sobre n fatorial. Isso é sério. N igual a 0 a mais infinito. Tá? Lembrando que nesse contexto, quando aparece 0 elevado a 0, eu substituo por 1. Isso não é definição de 0 elevado a 0, mesmo porque 0 elevado a 0 não tem definição. É uma indefinição matemática, tá? Então, essa série converge? Pergunta. Tá? Vamos ao limite. Tem-se o seguinte. E aí eu não preciso botar nenhum módulo, porque o módulo da razão é a razão, né? Os termos são todos positivos, então não preciso nem colocar o módulo. Quem é limite, com n tendendo a mais infinito, de quem? De n mais 1 elevado a n mais 1, sobre quê? N mais 1 fatorial, dividido por n elevado a n sobre n fatorial. Isso aqui é o limite, vai ficar limite com n tendendo a mais infinito, de quanto, hein? Esse n mais 1 fica n fatorial sobre n mais 1, que é 1 sobre n mais 1, certo? E aqui vai ficar o quê? N mais 1 elevado a n mais 1 sobre n elevado a n. Mas isso é igual, ó, ao limite com n tendendo a mais infinito. Ó,
N mais 1 elevado a N mais 1 com N mais 1, então fica o quê? N mais 1 elevado a N, sobre N elevado a N, que é igual ao limite, com N tendendo a mais infinito. Isso aqui fica N mais 1 sobre N elevado a N, que é 1 mais 1 sobre N elevado a N, que é o número de Nepe. Você já viu lá do cálculo 1. E esse número é maior do que 1. Qual é a conclusão? A série diverge. Então, daí, a série diverge. Tá? Então, é o caso em que a série diverge. Deixa eu, antes de encerrar, fazer algo que eu esqueci na convergência absoluta, implicando convergência. Convergência absoluta implica convergência. Então, isso é importante. Xn, n maior do que ou igual a k, uma sequência tal que a somatória de n igual a k a mais infinito de xn converge. Então, se ela converge absolutamente, a série gerada pela sequência converge. Se essa série converge absolutamente, a série sem os módulos converge. Mas, observe o seguinte. Dado n pertencente a nk, você tem o seguinte. Xk você pegar dado n pertencente a nk, você tem que xk mais xn, esse número, xk sim, xk mais xn é menor do que ou igual a xk mais xn. O módulo da soma é menor do que ou igual à soma dos módulos, tá certo? Logo, você tem a seguinte coisa, menos xk mais xn é menor do que ou igual a xk mais xn, que é menor do que ou igual a xk mais xn. Daí, passando ao limite, porque os dois limites existem com n tendendo a mais infinito. Essa soma aqui, desculpe, aqui, ó. Corrigir, tá? Essa soma aqui é uma soma parcial desta série. Então, quem é o limite disso aqui? Quem é? É a série somatória de quê? De n igual a k a mais infinito do xi. Hã? Ó, igual a k. Obrigado. Valeu, igual a k. Essa série aqui
Essa sequência aqui também tem limite. O limite dessa sequência é essa série. Somatória de I igual a K a mais infinito do XI. E essa daqui também tem limite, porque o limite disso é menos o limite disso. Ou seja, isso aqui é menos somatória de I igual a K a mais infinito do módulo de XI. E como para todo N isso é menor do que igual a isso, no limite eu tenho a desigualdade. A mesma coisa aqui. Tá certo? Ou seja, o módulo da série é menor do que ou igual a quê? A série dos módulos. É por isso que se diz que a desigualdade do triângulo, que é a desigualdade triangular, que é essa desigualdade aqui, né, ela se estende a séries, tá? O módulo da série é menor do que ou igual à série dos módulos. Mas isso só faz sentido, isso faz sentido aqui, tá? Se a série converge absolutamente, porque aí a série converge e aí você tem isso aí. Entendido? O módulo da série é menor do que ou igual à série dos módulos. Outra coisa, o teste da razão, ele é inconclusivo. Esse teste que eu demonstrei, que apliquei, ele é inconclusivo quando R é igual a 1. A série pode não convergir absolutamente, ó. Essa série aqui, ó. Somatória de menos 1 elevado a N sobre N. E N variando de quê? De 1 a mais infinito. Tá? Essa série, vamos pegar assim. Essa série aqui diverge, não é? Essa série diverge. Ou seja, a outra que estava aqui não converge absolutamente, tá? E o limite com N tendendo a mais infinito de quem? De 1 sobre N mais 1, dividido por 1 sobre N, isso é igual a 1, que é o limite de N sobre N mais 1, que dá 1. Então, você tem o limite dando 1 e a série divergindo. Mas se você pegar essa, ó, de 1 sobre N2, essa daqui converge. E quem é o limite aqui? Limite com N tendendo a mais infinito, de 1 sobre N mais 1 ao quadrado, dividido por 1 sobre N2. Também dá 1. Pode fazer a conta, não. Então, quando o limite é 1, você não pode afirmar nada. A série pode divergir, tá certo? Ou pode convergir. Então, ela pode não convergir absolutamente, como pode convergir absolutamente, tá? Tá bom. Limite dando 1, você não sabe o que é que pode acontecer. Aí tem que ir para outro método para tentar encontrar se converge ou diverge. Tá certo? A convergência aqui é garantida pela integral imprópria. Aqui também, pela integral imprópria, a divergência, né? É pela integral imprópria. Já passei a lista? Não, né? Passa a lista. E por hoje está bom, você pode desligar.